Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um cafezinho da manhã com ações. Hoje é 9 de julho de 2020, quinta-feira. Aqui quem fala é Pinheiro, no canal Educa Invest. Vamos falar sobre o resumo do pregão de ontem, as principais ações aí que se destacaram, tanto na ponta da variação positiva como na ponta da variação negativa. E mostrar aqui como é que foi a questão do Ibov, o que aconteceu no pregão de ontem. Então, aconteceu justamente para quem acompanhou o programa de quarta-feira, no qual eu comentei, terça-feira eu tinha comentado que na quarta-feira terça-feira eu comentei, que se acaso o mercado ele fizesse uma barra vermelha com amplitude menor, em relação à barra de segunda-feira, então a gente chamava isso aí de barra ignorada ali, ou senão uma barra de pullback em cima da região de suporte, que até então era resistência, que era justamente aqui esses topos anteriores. Então foi o que aconteceu na terça-feira. Na terça-feira justamente fez isso, gerou uma barra aqui, essa barra vermelha foi gerado na terça-feira, chamando esse movimento de barra ignorada, a gente tem uma barra de amplitude, a gente tem uma barra que chama de barra de ignição, e no movimento seguinte a gente tem uma barra ignorada, uma barra menorzinha de cor, de preferência de cor ao contrário da barra anterior, a gente chama barra de ignorada, Então ele veio fazer justamente esse pullback na região aqui desses topos anteriores, fez pullback. E ontem eu tinha comentado que se caso o preço ele viesse, se caso o Ibov ele viesse a superar aqui o equivalente às duas máximas, de segunda e terça-feira, então geraria aí a probabilidade do mercado ele se movimentar para cima. Então foi justamente o que aconteceu ontem. Ontem o pregão ele fechou justamente acima, violou aqui as duas máximas de segunda e terça-feira, fechou acima. Então aí gera essa probabilidade que o mercado vai continuar para cima, tendo em vista que fechou acima da média 200, que seria ali um obstáculo inicial para o Ibov. Então interessante que o que eu vinha comentando desde segunda-feira foi o que aconteceu, segunda, terça, quarta-feira. Vamos ver se hoje de fato aí o mercado ele vai seguir essa probabilidade desse movimento, e quando acontece um rompimento em cima da região de suporte, de resistência, com uma barra ampla, que a barra seguinte, a barra de ao contrário a esse movimento, de uma amplitude menor, que a gente chama de movimento de barra ignorada. E quando há superação desse padrão, a gente chama de um padrão de barra ignorada, quando existe essa confirmação, então o mercado ele tende a seguir o fluxo da tendência que se propõe ali o gráfico, Então foi justamente o que eu tinha comentado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que está o mercado lá fora. O S&P está operando aí numa leve queda de 0,11. O mercado japonês fechou aí em alta, as ações fecharam em alta, o mercado fechou em alta aí. O Nikkei fechou aí com uma leve alta de 0,40%. Então aí um mercado ainda pode ser um pouco tímido para uma quinta-feira, Amanhã é sexta-feira, então gera essa questão aí de possivelmente quando chega a parte de quinta, sexta, já o mercado já começa a ficar já mais lateral. Enfim, a questão do volume acaba até diminuindo também. Beleza, vamos falar aqui sobre os destaques das ações que tivemos ontem.
Viva 3, né? Vivara. Fez um baita do movimento ontem, lindo. Eu acabei infelizmente não, eu estava acompanhando tantas ações que eu acabei não vendo esse movimento aqui. Olha só que coisa linda, um triângulo simétrico e gerando aqui uma barra de ignição com baita volume aqui, bastante interessante, rompendo aqui esse triângulo simétrico, fechando acima desse primeiro nível aqui de suporte e até mesmo acima também desse segundo nível de suporte intermediário aqui dentro desse movimento. Então eu levo em consideração que aqui é a minha primeira perna, aqui é a minha correção, certo? Digamos que isso aqui é um movimento primário, né, de curto prazo. Então dentro desse movimento primário eu tenho os meus movimentos menores, que aqui eu posso levar em consideração a primeira perna, a segunda perna, e aqui tentou fazer um topozinho maior que esse, aí retraiu aqui, então caracterizando justamente aqui esse triângulo simétrico. Então ontem, no pregão de ontem, ele tanto rompeu a figura simétrica do triângulo simétrico, fechou acima desse topinho anterior, fechou acima também desse outro topo, esses topos anteriores dentro desse movimento secundário, certo? Digamos que isso aqui é o meu primeiro movimento e aqui é meu movimento secundário. Então ele fechou acima. Então, e chegou até mesmo próximo aqui da máxima aqui desse topo anterior, que é justamente o topo referente a esse primeiro movimento aqui. Então o que levanta em relação a probabilidades, deixa eu só ajustar aqui. Então, por esse movimento aqui que aconteceu em Viva 3, deixa eu só mudar aqui, em Viva 3, né, fechando aqui acima desses topos anteriores, né, topos que eram justamente topos menores que este topo principal. Então, possibilidade de entrada, ainda existe alguma possibilidade de entrada. Eu posso até avaliar se o preço ele vem aqui hoje ou violar essa zona aqui de resistência, que é esse topo anterior, ou na violação ou na confirmação do fechamento acima desse topo aqui anterior. Caso aconteça isso, eu posso efetuar minha entrada. Só que existe um porém, que tecnicamente o meu stop ou tem que ficar aqui ou aqui, se eu levando em consideração de qual movimento eu quero, eu estou entrando, se é no movimento primário, se é no movimento secundário dentro do movimento primário, né? Então, se for pela lógica do movimento secundário, que é este aqui, o meu stop técnico fica aqui. Se eu levar em consideração esse movimento aqui primário, que é essa perna maior, que houve essa correção aqui, então meu stop ele vai ficar ou aqui ou aqui. Então fica um stop muito caro. Então existem essas probabilidades, mas de modo resumido, o que eu esperaria, o que eu gostaria muito que acontecesse em Viva 3, que ele fizesse esse movimento aqui para cima, digamos, fechou aqui em cima, a barra aqui em cima, fizesse aí próxima semana um pullback, e nesse pullback aqui gerando aqui um fundo ascendente, né? Nesse pullback aqui, eu posso ser até um pullback até um pouco mais mais caído para dentro dessa faixa aqui, que a gente chama um pullback pós rompimento, que ele faz esse movimento, ele rompe e depois ele retorna para dentro dessa faixa aqui, gerando aqui um fundo interessante, uma figura gráfica interessante, um padrão interessante. Eu efetuarei minha entrada buscando justamente esse movimento que seria equivalente aqui a esta perna aqui. Então eu entraria no pullback pós confirmação do pivô de alta aqui, reduziria o meu stop, né, o meu risco ali, ficaria com um stop mais barato em relação a esses stops técnicos aqui,
e pegaria o mesmo movimento percentual de probabilidade de ganho dentro de Viva 3. Então, seriam as probabilidades em Viva 3 que eu consigo enxergar de entradas para me fazer, certo? Para quem está posicionado, cara, os topzinho aqui, continuo, bota os topzinho aqui abaixo dessa barra linda que aconteceu ontem, um volume sensacional, cara, muito lindo. Eu vim acompanhando desde semana passada, só que infelizmente, como eu estava posicionado em outros papéis, eu estava fazendo algumas operações de timelapse trade em outros papéis, eu acabei não vendo aqui esse movimento lindo Viva 3. Fico super chateado, mas faz parte do mercado. Então, para quem está posicionado, quem conseguiu aqui entrar ontem, meu amigo, na superaçãozinha aqui, ou até mesmo na superação aqui na violação do triângulo simétrico, ou na superação desse topinho anterior aqui, parabéns, o stopzinho tá aqui e vamos seguir o fluxo aí. Outro papel de destaque, BRKM 5, também dentro do movimento bem interessante. Deixa eu só fazer aqui justamente um movimento bem interessante, né? O mercado vindo nesse movimento, né? Fez aí, acabou fazendo topos e fundos descendentes, né? E aí fez aí um topo menor do que o anterior, lateralizou aqui e ontem ele fez essa barra aqui, superando, fechando acima desse topo anterior, um volume aqui muito interessante, bem expressivo, equivalente à sua barra. Então aí bastante interessante. Probabilidade de eu entrar, não sei, assim, eu acho que eu esperaria o que ele fazer esse movimento aqui, vir buscar esse topo aqui anterior, pode ser até mesmo um pullback pré-rompimento ou no pullback pós-rompimento. Então eu só me sinto confortável em fazer alguma operação aqui depois que ele fizer a confirmação do pivô de alta acima desse topinho anterior aqui, né? Que ainda, quer queira que não, ele está no movimento ainda de tendência de baixa, né? Superou aqui esse topinho anterior, mas ainda ele fica nessa indefinição. Então, para mim, só se torna algo interessante a partir do momento que ele vier aqui para cima dessa zona aqui, desse topo anterior. Ele fizesse algo parecido com isso aqui, fez um fundo ascendente aqui, ou até mesmo uma barra de ignição ignorada, fez uma barra ampla aqui, né, um volume expressivo. A barra seguinte fez uma barra ignorada, com o que aconteceu lá no Ibov. Aí gera expectativa de entrada na superação para buscar o movimento que é justamente revertendo aqui essa tendência de curto prazo de baixa em BRKM. Então aí foram os dois destaques na ponta de alta. Não teve também um puta de um movimento ontem também, uma barra linda, né? Aqui, só que o volume foi baixo. Aí o que acontece isso aqui pode ser considerado uma barra de ignição, uma barra de exaustão, porque, né, a gente pode ver que o mercado do Tex vinha no movimento topos e fundos aí bem fortes, movimentos bem ascendentes, só que aí gerou uma barra de ignição dentro de uma faixa, né, dentro de um local que não havia, vamos dizer assim, entre aspas, essa necessidade dessa barra tão forte. Então, quando acontece isso, né, a gente tem uma barra aqui expressiva e temos um volume um pouco abaixo da média, então isso pode gerar para a gente uma característica de uma barra de exaustão deste movimento. Então, quando acontece isso, fica atento. Se caso gera aqui uma barra de amplitude menor, né, digamos uma barra de amplitude menor, e no próximo pregão ele perder justamente aqui essa mínima do pregão de ontem, vai caracterizar essa reversão dessa tendência aqui, talvez para uma reversão de baixo curto prazo, ou até mesmo uma reversão da tendência indefinida, enfim. Mas para mim essa barra aqui de DTEX está mais para uma barra de exaustão que até mesmo uma barra de ignição, aí uma barra de continuação do movimento de tendência aqui em DTEX, pela questão
do contexto que se encontra o DTEX. Por exemplo, a gente consegue ver que houve essa barra aqui de ignição. Deixa eu só ajustar aqui, pessoal. Coloca aqui, vemos aqui essa barra de ignição justamente aonde? Justamente em cima de uma região de resistência de topos anteriores. Então aí um volume expressivo. Barra seguinte, fechou aqui, violou e fechou acima desses topos anteriores, fazendo uma confirma, armando um pivô de alta, né? Uma barra de ignição, barra de superação ali, fechou, confirma, armou um pivô de alta, foi, superou e andou o movimento, beleza. Aí novamente gerou outra barra de ignição aí, só que dessa vez com um volume abaixo da média. Então, pelo contexto que se encontra aqui, o DTEX, eu tenho para mim que seja mais uma barra de exaustão desse movimento longo aqui que o DTEX vem tentando fazer nas últimas semanas. Então, pode caracterizar aí talvez uns pregãozinhos aqui de lateral, aqui, ó, entrando numa tendência indefinida, enfim, ou até mesmo transformar-se em uma tendência de baixo e curto prazo. Então é o que consigo, assim, essa é a minha leitura, eu posso estar errado, entendeu? Lembrando que eu não passo recomendação de compra e venda de papéis, certo? É só o que eu consigo enxergar dentro do gráfico ali, pelo que eu venho estudando, pelo que eu estou aprendendo dia a dia, certo? Então é isso que eu consigo enxergar. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, uma boa quinta-feira aí, um bom pregão para quem estiver fazendo suas operações, para quem está posicionando os papéis aí, dependendo do movimento aí a seu favor na entrada, vai encurtando os stops, vai fazendo seus ajustes, porque a gente está cansado de ver que nas últimas semanas, na verdade nos últimos meses, né, sempre ali a partir de quinta-feira, sexta-feira, o mercado aqui fica uma borréia, né? Ou seja, fica um mercado ali, um volume muito ruim, fica lateral, enfim. Então, para evitar ser estopado, para evitar perder alguma coisa, então é melhor fazer os ajustes no ganho, é melhor um dinheiro no bolso do que não ter nada, né? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e uma boa quinta-feira para vocês. Tchau.